essas oficinas lá também em Horizonte, né? A gente tem um trabalho com o Centro de Educação Ambiental, então a gente viu também algumas oficinas. Então, algumas aqui que a gente veio, a gente está reproduzindo lá. Inclusive, ontem eu fiz de um evento para a comunidade quilombola. E, nossa, elas se encantaram, né? Tinha umas raizeiras lá que elas ficaram assim, fascinadas. Então, foi bem produtivo. Então, assim, a gente vai trabalhar para falar hoje sobre chá. Tratada aqui, né? Então, assim, o chá, que a gente conhece, né? E etimologicamente falando, ele é originário da planta Camellia sinensis. Né? E ele foi descoberto lá em 2787 anos antes de Cristo, lá na China, se eu pegar aqui, eu corrijo, que aqui agora o chinês foi descoberto lá, e ele estava na sombra de uma planta, né? Eles têm o hábito de tomar água quente. E ele estava lá com a sua panelinha na sombra e caiu umas folhas na panela dele. Ele, quando foi tomar, sentiu um sabor diferente. Então ele associou aquele bel prazer àquelas folhas. E aí começou isso até eles terem essa vida. Né? Então, a planta Camellia sinensis, ela dá origem a esses 6 tipos de chá: branco, verde, preto, amarelo, o chá azul e o escuro. E aí, o que é que a gente toma? Né? O que é que a gente conhece como chá? A gente toma uma infusão. E o chá que a gente conhece é o chá infundido, o chá das folhas, né? Que a gente utiliza as partes mais frágeis das plantas, ou seja, as folhas e os talos mais termos, né? Aquelas partes mais aplicáveis da planta para poder fazer o chá, que são os chás que são infusos. E nós temos 3 maneiras de fazer chá: por infusão, decocção e por maceração. A gente está tratando de infusão. Né? Aí os mais conhecidos são cidreira, hortelã, capim-santo, né? E a camomila. E aí, em Horizonte, que eu fiz o trabalho, a gente iniciou em 2021 a tentar buscar uma maneira de aproveitar o material que sobrava, porque nós produzimos muito, nós somos primeiro, até ela nos visitou. E aí nós produzimos as nossas mudas. E sobrava muito material, como eu vou mostrar aqui. E aí eu comecei a pesquisar e eu consegui trabalhar com essas 7 plantas que nós temos lá no nosso canteiro. Nós temos essas 7 matrizes, que é anador, cidreira, 3 hortelãs, manjericão e peracilina, que alguns conhecem até como terramicina. Hoje nós estamos com uma outra estrutura, né? Nós estamos com. Essas aqui são as nossas matrizeiras, de plantas medicinais. Aqui são algumas plantas que são produzidas lá, algumas plantas ornamentais. E aí, pode falar para o professor? Nós produzimos e nós trocamos as mudas com a população. Como é que funciona? A prefeitura investe na produção das mudas. Nós temos um único funcionário e eu que trabalho lá, então nós produzimos essas mudas, que são posicionadas nos saquinhos próprios das mudas. E nesse centro de educação ambiental, para que a gente trabalha, a gente tem essa política de troca dos produtos que a gente fabrica, né? Produz. A gente troca por materiais recicláveis. Nós trocamos por garrafas PET, por lâmpadas queimadas, por pilha, por óleo de cozinha e por materiais eletrônicos. Todo esse material que é arrecadado, cada um tem o seu destino. Uns vão para reciclagem, né, para as empresas que fazem aquela logística reversa, e as garrafas PET, que são o nosso carro-chefe, né, vão para a associação de catadores, porque eles recebem uma garrafa limpa, não foi contaminada com lixo, e eles conseguem vender isso por um preço de valor agregado bem maior para eles. E aí, como nós produzimos as nossas mudas, né, em um galho de cidreira, quando a gente vai produzir a muda, a gente tira o galho, você desfolha as partes, que você vai produzir a muda a partir daqui. A gente deixa poucas folhas ou quase desfolha. Quando muito deixa, corta as últimas folhas que ficam no ápice da planta, e aí eu produzo a muda e eu tenho esse material aqui. Então, todo esse material aqui estava indo jogado fora. Tivemos um tempo uma esterqueira, uma composteira, mas aí
gente não conseguiu mais fazer. E aí a gente pensou, o que é que eu vou fazer com esse monte de material que sobra? Quantos beneficiários a gente produz mais ou menos por dia, em torno de 200. Então, isso aqui seria mais ou menos o que eu estaria jogando fora. Não jogo mais fora hoje, tanto porque eu tanto produzo o desidrato do chá, como eu tenho também hoje o miocárdio. Então, parte disso aqui vai para o miocárdio, parte é beneficiado na produção do nosso chá. Falando da produção, né? O que é que a gente faz hoje? Eu, dos meus canteiros, daquelas plantas que eu falei atrás, nós pegamos os galhos, parte daquele material que sobra na produção das mudas, a gente coloca em bandejas de alumínio, e a gente coloca no desidratador. Esse material aqui, a gente começou a pesquisar, e eu encontrei de uma pessoa de Pacajus que mandou fazer 10 estufas dessa para secar castanha. Estavam todas jogadas assim no canto. E eu comecei a procurar eles, me emprestam para fazer um teste, porque eu queria testar realmente como é que eu ia secar esse material todinho e conseguir aproveitar. Né? Então ele prestou, e aí ela tem 10 bandejas de alumínio, sabe? Ela tem uma tampa na frente, funciona com ventilação forçada e a gás. São 5 boquinhas pequenininhas. Quem conhece aqueles fogõezinhos, acho que não sei se da produção não tem uns fogões, tem uns boquinhas pequenininhas, aqueles de acampamento, essas são de porcelana, mas tem uma sonda de alumínio. E ela funciona com 5 boquinhas, ventilação forçada, chega a uma temperatura de mais ou menos 50 graus e fechadinha. Pode passar, professor? E aí a gente coloca aquele material na estufa. Cada planta tem o seu tempo de secagem. É em torno de 5 a 8 horas que a gente deixa dentro da estufa, dependendo da planta que a gente está utilizando. As mais novas, como tem um teor maior de água, então demora um pouco mais. Né? E aí, quando a gente tira, ela fica sequinha. Né? As hortelãs e o manjericão, a gente coloca no talo, porque são folhas que quando secam, quando a gente consegue secar, ela perde cerca de 70% de água. Então, eu reduzo 70% do peso e as folhas ficam muito pequenas. Se eu deixar desfolhar todinha, ela vai passar por aquela tela e eu vou estar perdendo material. Então, a gente coloca na bandeja com os talos. As de veracilina e de cidreira, eu consigo desfolhar, que são folhas maiores, elas não caem. Eu vou passar aqui para vocês conseguirem visualizar como é que ela termina no final do processo. E ela sai com os talinhos, né? Aí a gente passa na peneira grossa, até na própria peneira que a gente colocou na própria bandeja. E aí a gente faz uma limpeza, né? Eu consigo desfolhar, está todo material, todo isso aqui, eu consigo desfolhar, deixar só as folhas. Esse material aqui que sobra, né? Ele vai para a composteira, ele vai para o miocárdio. Por isso o nome de chá sustentável, porque na hora do corte, eu fui lá na planta, eu tive uma parte para fazer muda, uma parte vai ser processada para poder fazer o chá. O que sobra de matéria seca, que eu tirei daqui, que ficou só folha, eu vou no miocárdio, e essa parte aqui, essas folhas, elas passam no processador ou no liquidificador e fica esse pozinho que você está passando aí. Tem 2 saquinhos, o mais grosso, que é esse, e o mais fininho, que é esse daqui. Esse aqui vai ser envasado. Né? A gente pesquisando, conseguiu comprar no site da Shen, porque aqui não tem. Propaganda, mas é o jeito. Esse saquinho aqui, ó, já vem todo pronto. A gente compra embalagemzinho no centro. Dependendo do dia e da hora, você vai comprar por 11, 12 reais no centro. Não sei qual coisa. Porque se eu fosse comprar um tecido, mandar uma pessoa fazer de voal, se for fazer de voal, ele tem uma malha muito grande. Esse aqui já é uma malha certinha. É o mesmo sachê que a gente compra no supermercado. Então, foi uma coisa que a gente comprou. Algumas pessoas questionaram, mas pode ser alvejado. Bom, se eu comprar isso aqui, gente, eu trabalho com pessoas que não tem
opção de campo navejado e de campo pode ser não navejado. Se eu trocar, eu já comecei com isso. Se eu trocar hoje por um pano, o mesmo material que eu faço um pano marrom, o povo vai dizer que já está usado. Me questionaram isso, eu disse, não, não vou trocar, vou continuar com esse que está sendo muito bem aceito. Não é propaganda, né? Mais leve. Mas aí assim, ó, aí a população recebe esse aqui, a gente consegue fazer a pacotinho com 3 sachês de refrigerante. E a gente coloca até a medida de uma colher de chá, que dá mais ou menos 5 gramas, né? É o tanto certinho daquele sachê do supermercado. Lembrando que aqui eu coloquei só a folha. Vai um pouquinho de tala às vezes? Vai, porque não tem como eu, num laboratório pequeno, num ambiente eu conseguir tirar tudo. Né? Eu não tenho também todos esses equipamentos. A gente procura ter o máximo de cuidado para não cair muita coisa. Mas assim, lá na estudo, se eu for fazer hortelã, eu trabalho só com hortelã naquele dia. Liquidificador, peneira, tudo que eu usar é de hortelã. Terminou o processo tudo, é lavado, limpo, secado, todo dia. Aí que eu vou colocar uma outra coisa. Todos os potes que a gente utiliza, todos têm as suas etiquetas identificadas. Se é hortelã, eu só vou colocar, então eu vou misturar um com o outro. Né? Então a gente sempre tem esse cuidado. Quando a gente põe no carro, que eu vim pra cá, o cheiro fica. E aí, assim, foi bastante aceito, né? Pode passar. Aí, lembrando, até por orientação da professora, colocar o nome científico, colocar aqui, a gente procurou colocar. Esse aí é uma amostrinha que a gente faz para os eventos, né? Não dá para a gente fazer com 3, mas o da população é esse daqui, são 3. E a gente colocou aqui uma propriedade, né, mais que chamasse mais atenção, o chá de manjericão, por que pareça, está sendo muito bem aceito. A população está gostando bastante. E aí, a indicaçãozinha de uso e data de validade e data de fabricação. A gente sabe que o produto desse desidratado, ele pode, se bem acondicionado, dura até um ano, mas eu coloco 3, 4 meses, está aqui. Aquele produto consiga rodar e as pessoas consigam consumir mais rápido. E aí, esse aqui é a menina dos meus olhos, porque é o chá de Veracilina, né? Maravilhoso. E esse aqui, ó, todos os eventos que a gente fez para divulgar o nosso produto lá em Arizona. Bem rápido, né? Só para a gente. E aí, uma tacinha sem medo, unidos de mão dadas com Deus e uns com os outros, sigamos em frente. A gente agradece a oportunidade de deixar. Acho que vocês já receberam um sachêzinho. Sim. Obrigada. Agradeço imensamente a oportunidade de vir entrar de Horizonte, trazer aqui um pouco do nosso trabalho, né, e dizer que a população aceitou muito. Tem gente que gosta bastante, toda semana sai. E aí, assim, a gente como prova, né, uma semana a gente resolveu aumentar o valor de garrafa. Antes era 3, eu aumentei para 4. Aí o pessoal dizia, mas você aumentou somente daí porque está saindo caixa, tinha que pagar mais. E aí, assim, as pessoas que têm, acho que as pessoas já receberam, né, já experimentaram, que gostaram, porque é mais apurado, né? É um produto mais concentrado que a gente conseguiu fazer, né? Elas, falando, comparando o supermercado com esse daqui, todo mundo disse que dorme. Eu disse, gente, eu não botei sonífero aqui, só dorme. Mas eu fui muito satisfeito, né? Então, assim, é um produto nosso, de Horizonte, né? A gente conseguiu fazer com muito carinho para a população e a gente está agora transmitindo para vocês uma satisfação muito grande. Obrigada. Correndo, né, pra horário. Bom dia, gente. Bom dia. É difícil isso pra mim, esse tempo que nos dá, né, doutora? O meu maior desafio hoje, gente,